Bom dia, boa tarde e boa noite. Venho mais um vídeo aqui para o nosso canal. Os últimos vídeos foram um unboxing, algumas questões sobre Laudio Jones e graças a Deus eu estou tendo muitas ideias, já tem muitos projetos aí para serem empreendidos. E hoje quero comunicar a vocês, quero transmitir a vocês, quero ensinar a vocês e poder contribuir a alguma coisa em relação ao conhecimento de vocês. Quem acompanha o canal sabe que já tem, se eu não me engano, 2 vídeos sobre a visão de Túndalo, que é a minha pesquisa da faculdade. Não só os 2 vídeos sobre a visão de Túndalo, mas eu também quero trazer a vocês alguns períodos da história. Primeiramente eu vou trazer detalhes sobre esses períodos da história que me interessam muito. E depois, que se Deus quiser, eu vou estar trabalhando com vocês várias questões, vários eventos históricos, aproveitar um pouco do que tenho pesquisado na academia, um pouco dos trabalhos que tenho escrito e produzido, para que você que está no canal possa ser beneficiado e ser privilegiado de receber estas informações, tá bom? Agora, já que a visão de Túndalo é uma viagem imaginária do período medieval, agora vamos tratar sobre a Idade Média. Primeiro, quando ocorreu a Idade Média? A Idade Média, no meu caso, né, é o terceiro período que eu gosto mais. Agora eu irei revelar a vocês um pouco sobre os meus períodos favoritos da história. O meu período favorito é o período bíblico, porque, sim, como cristão reformado, gosto muito das questões do período bíblico, de estudar as escrituras e saber o que está acontecendo naquela época. Chamamos esse período de Idade Antiga. Nessa idade onde ocorreu as histórias de Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, José. E é interessante que essa motivação de saber os atos de Deus na Terra me levaram ao curso de História. O segundo período que eu mais aprecio, que inclusive é um motivo de muitas pesquisas e também motivou a entrar no curso de História, é o período da Idade Moderna. É o período da Idade Moderna que que tem por base eventos como a Reforma Protestante, a Revolução Científica, as concepções sobre o ser humano, as questões do iluminismo e especialmente a Reforma Protestante, que através dos escritos dela e de como ela traz a interpretação da Bíblia Sagrada, foi motivação tanto para que eu pudesse entender melhor a Bíblia que estudo, quanto para que eu pudesse também decidir algumas trajetórias da minha vida, que foi a questão de me identificar como reformado e estar numa igreja presbiteriana hoje. A questão de como os conhecimentos da Idade Antiga, Idade Moderna e agora o terceiro período meu favorito é a Idade Média. A Idade Média, que mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às circunstâncias complicadas, mas é um período fascinante, é um período maravilhoso. É tão maravilhoso e tão fascinante que se nós formos ver os filmes, animes de sucesso, obras cinematográficas, séries, vamos perceber que o pano de fundo é justamente medieval, é justamente da Idade Média. E eu quero trazer a vocês um pouco sobre o que seria essa Idade Média, coisas como por que a Idade Média é um nome, por que essa questão do tempo na Idade Média, as concepções sobre Idade Média, tudo isso e mais um pouco. Agora, como o nosso primeiro vídeo, não me irei me prolongar demais, no entanto, é necessário que se situe e se entenda um pouco sobre este período medieval. Primeiro, com um rápido contexto sobre o que ocorreu no período medieval, a seguinte questão. É um período de aproximadamente 1000 anos. É considerado que se iniciou em 476 depois de Cristo. E o marco fundamental
que se é dito é o desfacelamento, o desmantelamento, a desestruturação do Império Romano, do antigo Império Romano. Com essa desestruturação, com as invasões bárbaras, o enfraquecimento do Império Romano, inclusive dou uma dica aqui que um dos principais motivos, os principais motivos para que o Império Romano do Ocidente, um dos maiores impérios que resistiu na face da Terra, se desfacelasse, desestruturasse, foi, por exemplo, a questão da crise com a escravidão, que eles precisavam mais escravos do que conseguiam adquirir através da guerra. Algumas coisas como as questões econômicas, um estilo de vida opulento, um estilo de vida complexo, que já não tinha como se autossustentar, não tinha como se promover. E algumas outras questões, como a questão religiosa, como Francis Schaeffer ele pontua, a unificação do Império Romano através da religião pagã de adoração ao imperador foi desestruturada, e o cristianismo crescente veio e trouxe essa estruturação diferente e essa forma de se pensar diferente do Império Romano. A esta altura, o Império Romano, não, com o cristianismo, não só como a religião principal do Império Romano, mas como a única religião permitida. Então, todas essas circunstâncias possibilitaram o fim do Império Romano. E esse período interessante, que é a Idade Média, inclusive, esse nome Idade Média foi primeiramente cunhado por Petrarca, um iluminista, uma pessoa que já estava como humanista, próximo ao iluminismo, melhor dizendo, e ele trabalha, e que inclusive é um tema de muitos filósofos iluministas, que a Idade Média é justamente um período em que o homem ele está na sua Idade Média, ou seja, ele está em crescimento, ele ainda não é desenvolvido, ele ainda está na época de transição entre a sua criancice e sua idade adulta. E, segundo esses autores, a idade adulta seria no iluminismo, seria o século das luzes, o ser humano com o seu completo esclarecimento, com a sua idade adulta, chegamos à flor da idade do ser humano e ao desenvolvimento do ser humano. No entanto, a idade mais apreciada hoje em dia é a Idade Média, não é? E, inclusive, todo período da história é importante, lição que sempre dou aos alunos que podem ouvir minhas aulas, que, como disse Le Goff, em seu livro Uma Longa Idade Média, toda a trajetória humana é feita de luzes e sombras, luzes e trevas, iluminação e escurecimento. Ou seja, todo o período da história é construído de circunstâncias boas e circunstâncias ruins, de tragédias e avanços. Só que uns teve mais tragédias, outros teve mais avanços. E mesmo minha apreciação sobre a Reforma e a Idade Moderna, a Idade Média, sem sombra de dúvidas, em comparação ao Iluminismo, seria uma parte da história bem mais fascinante, principalmente quem já estudou a Era do Terror na Revolução Francesa. Bom, alguns historiadores, entretanto, quando se pensam a respeito do fim da Idade Média, há uma divergência um tanto grande em relação aos intérpretes. Porque alguns pensam em Idade Média como até o final do Império Otomano, até o esfacelamento desta outra parte do Império, porque o Império Romano era tão grande que ele se dividia entre Ocidente e Oriente. E houve também desestruturações, houve também o cisma da Igreja Oriental, que a igreja ficou uma igreja um tanto mais ocidental, que é comandada pelo Papa, e a Igreja Oriental, comandada pelo Patriarca. E então, houve também essa separação do próprio Império Romano, não só da religião cristã, mas do próprio Império Romano também. E com as guerras muito importantes lá, a questão das guerras contra os muçulmanos, cruzadas. Então, este Império Romano ele também cai nas mãos dos muçulmanos em 1453. Alguns pensam que a Idade Média terminou ali. Mas Jacques Le Goff, eu acho muito interessante a perspectiva dele, ele analisa a Idade Média não só como tendo como base
essa questão de Império Romano, de didatismo entre Idade Antiga, mas ele também pensa nas estruturas medievais. E ele pensa que as estruturas medievais sofreram um golpe mais significativo para o seu fim apenas na Revolução Francesa, em 1789. E além disso, apresentando um pouco para vocês, a Idade Média também não há um consenso geral completo a respeito das divisões da Idade Média. Você pode pensar na Idade Média inicial, que seria de 475 até meados do ano 1000, a Idade Média central, que seria do ano 1000 ao 1300, e depois eles pensam na Idade Média final, no final da Idade Média, que seria de 1300 até o seu fim em 1550, no ano de 1453. E aí, se pensando nisso, também tem outra divisão que se pensa o começo da Idade Média como Alta Idade Média, e depois se pensa outra parte da Idade Média como Baixa Idade Média. E o período justamente que eu estudo é o período da Baixa Idade Média. Época de proliferação de muita tecnologia, muito conhecimento, época do crescimento demográfico muito grande, época da peste negra, época de se ter que se conviver muito com a morte, épocas de cruzadas, de inquisições, e é uma época extremamente fascinante. E sobre esses eventos, sobre as estruturas medievais, sobre a sociedade, iremos trabalhar no próximo vídeo, se Deus quiser. Obrigado por assistir os vídeos. Deus abençoe e até a próxima.